Interativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Doutora Daniela Teixeira, neurovascular. E o programa de hoje nós vamos falar sobre a importância da arte, da musicalidade na transformação de cenários. Trouxemos aqui na revista Interativa a assistente social e gestora da Associação Orquestrando Arte, Miriam Agostini. Muito prazer em estar aqui conosco. Fala um pouquinho então pra gente dessa experiência. A gente tem que falar um pouco, inclusive, do Orquestrando. Foste uma das fundadoras do Orquestrando, não é? Isso mesmo. Prazer é nosso de estar aqui representando uma baita de uma equipe que está por trás da gente, né? A gente nunca está sozinho. Mas a Orquestrando Arte, então, ela foi fundada em 2014 com a intenção de levar a música, a arte, então, para o grupo de crianças, adolescentes e jovens aqui da nossa cidade de Santa Maria. Começou assim, né? Devagarinho, muito simples, lá no Alto da Boa Vista, aqui na região da Nova Santa Marta. Depois nós estivemos dentro da Ubra também, com o apoio da Ubra ali na Boca do Monte. E hoje nós estamos dentro, então, do prédio da antiga reitoria da UFSM. Uma jornada aí já de 8 anos, então, que leva a arte, a música, para quem quiser aprender, né? O projeto inicial tinha começado com crianças com vulnerabilidade, né? Que eram crianças mais desassistidas, vamos dizer assim. Hoje já não é mais nesse projeto. Hoje qualquer pessoa pode participar do Orquestrando? Na realidade, a vulnerabilidade tem que ser entendida de várias espécies ou de várias formas, né? A vulnerabilidade tem tanto a financeira, quando a gente não tem recurso para manter uma casa, uma família, uma estrutura básica, e tem a vulnerabilidade focada também nas questões de emocional, que não tem uma cobertura emocional tranquila, que eu não tenho um aporte de formação tranquilo. Então, a vulnerabilidade ela vai muito além da questão financeira. Então, eu digo que a gente sempre foi para áreas vulneráveis, inclusive hoje. Apesar de toda essa demanda que a gente vê que não é mais tão financeira, ela também tem financeira, mas ela tem também a da saúde mental, tem a necessidade da vulnerabilidade, da saúde psíquica, física, da violência também, né, presente em qualquer lar. Não se restringe mais à área financeira. A gente tem filhos de empresários que são encaminhados dentro da instituição e que são encaminhados pelo Conselho Tutelar, que são encaminhados pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, pelos parceiros dos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, e também os CREAS, que são equipamentos sociais do nosso município, que encaminham jovens, adolescentes para nós, também como forma de aprendizado e de inclusão social. Então, ele sai um pouco dessa mística da questão financeira, né? E a gente também trabalha em prol, de fato, de construir uma vida diferente. A partir da demanda que a criança nos traz, ou da família também, porque às vezes não é só a criança. Às vezes a família tem uma demanda muito maior do que a criança. Às vezes falta o olhar da família em relação ao desenvolvimento daquela criança para que, de fato, ela tenha acessos, liberdade de acesso dentro, claro, das autorizações pertinentes aos pais, à família e tudo mais. Mas a gente trabalha muito assim, pensando no que aquela criança, cada indivíduo, é necessário para ela. Então, é um universo muito grande. Então, quando eles chegam normalmente ou por indicação de um outro coleguinha que já está na associação, ou porque ele também recebeu um convite na escola, que a professora viu o resultado num coleguinha. Às vezes a questão da hiperatividade, que muitos acabam dizendo, meu filho é hiperativo. Não tem diagnóstico nenhum médico, mas chega lá e diz que ele é hiperativo. Ele veio para cá e agora ele está tranquilo, vai para a aula, presta atenção, melhorou na matemática. Isso na realidade é fruto de acompanhamento. É fruto de resultado de enxergar o que aquela criança, aquele adolescente está precisando e a gente intervir exatamente nesses pontos. Então, a equipe que a gente trabalha lá, desde a parte do apoio pedagógico, que também a gente tem, que é uma arte do ensinar, né? A gente também acompanha o resultado escolar dessas crianças para que eles também possam ter um bom retorno nessa questão de estudo, de desenvolver e ter possibilidade de um dia poder escolher um emprego, um trabalho dentro daquilo que eles de fato gostem. E que se for focado para a arte, a gente também fica muito feliz em relação a isso. Claro. E na tua avaliação desses 8 anos, o que realmente tu percebeu
de evolução. A criança se tornou mais sociável, a criança melhorou a autoestima, a criança, o jovem, o adolescente. Vocês conseguem ter dados reais? Conta alguns fatos, né, que mostra o quanto a arte e a música conseguem transformar esse cenário. A primeira coisa que eu lembro, assim, de cabeça, quando a gente fala nisso, foi uma menina, Gabriela, o nome dela. Ela chegou e disse para mim assim: professora, quando é que a gente vai lá em Santa Maria? Nós estávamos lá no Alto da Boa Vista. E aí eu disse para ela: mas nós estamos em Santa Maria. Não, professora, lá em Santa Maria não é onde eu moro. A questão do pertencimento da cidade, eu não pertencer a algo que é o centro da minha cidade onde eu moro. A fala dela foi tão impactante para mim, porque aí a gente não transforma só a vida das crianças, a gente se transforma também para entender esse universo, né? E eu disse: o primeiro dia que nós formos apresentar com essas crianças tem que ser lá no centro, para eles entenderem que Santa Maria também é deles. E o nosso primeiro espetáculo foi dentro do Teatro 13 de Maio, e aí foi muito legal, porque essa menina estava no palco e eu disse: tu tá vendo como Santa Maria é nossa? Então, isso é uma das coisas que a gente ganha na questão de inclusão também. E outra coisa que me marca muito, assim, é a questão da violência. Os alunos, quando chegaram no projeto, o primeiro e o segundo ano, nós tínhamos uma demanda gigante em relação a agressões. E isso vinha de casa, e não só de casa, mas entre eles próprios, se degladiando durante o horário do recreio, de briga, de querer se dar soco. A gente teve que fazer todo um trabalho de acompanhamento com eles, de, inclusive, muitas vezes dizer: olha, quem brigar no projeto não vai poder chegar lá no dia da apresentação e junto com a gente, porque a gente quer que as pessoas nos vejam como pessoas que respeitam um ao outro. Então, a gente começa desde a questão básica, do ensinar a pedir licença para entrar numa sala de aula, sem invadir, entrar atropelando, né? Desde dizer o bom dia, boa tarde, boa noite. Essas coisas básicas a gente teve que trabalhar desde o princípio. E isso foi tão gratificante, porque no terceiro ano a gente viu uma mudança gigante. Claro, foi paulatino, né? As agressões foram diminuindo, as ocorrências de irem até a sala da professora para sentar na frente da professora, ficar 5 minutinhos pensando no que fez e depois a gente conversar sobre o assunto, foram diminuindo. E a gente conseguiu o que com isso? Hoje, eu não tenho problema nenhum com a questão de disciplina com eles. Hoje, eles vão, independente quando a gente ampliou, depois foi para a UBRA, veio para a antiga reitoria, independente do espaço onde a gente está, eles próprios já dizem para o coleguinha: aqui não pode falar palavrão, aqui a gente pede licença antes de entrar, volta que a professora não gosta que entre sem pedir licença. Aqui a gente diz bom dia, colega, bom dia. Então, isso mostra a transformação. São coisas tão pequenas que às vezes a gente não dá esse valor devido e às vezes a gente passa batido, né? Acorda de manhã, às vezes de mau humor, e a gente esquece de dizer bom dia para quem está do nosso lado na família. E isso tem levado para dentro de casa. E os pais relatam que quando eles chegam em casa e que eles vão tomar o café, enfim, vão levantar, vão acordar, eles chegam e dizem para eles assim: bom dia, né, mãe? Não dormi contigo. Que legal. Então, isso é muito bacana, porque faz com que eles, de fato, percebam que eles também precisam mudar. Teve uma situação também que eu me recordo, a gente estava numa apresentação. E logo depois, na finaleira da apresentação, assim, eu sempre pego o microfone, agradeço a família pelo apoio, pelos os pimpolhos que estão ali, né, e tudo. E teve uma mãe que disse: isso estava muito bom, e falou um palavrão, né? Se expressando, querendo expressar alegria, mas falou um palavrão. A criançada em peso atrás de mim, que estava no palco ainda, disse assim: aqui não se diz isso. Que legal. E essa mãe, ela disse que marcou tanto a vida dela que ela nunca mais conseguiu falar palavrão. Nem para xingar quando batia o dedinho mindinho na porta. Então, na realidade, isso serve como um agente de transformação até das famílias, Com certeza. Né? De todo um ambiente familiar. Vocês atendem mais de 100 crianças e adolescentes, né? Exatamente. A cada dia tem novos inscritos, né? E quem mantém? Como é mantido? Bom, a gente se mantém de diversas formas, né? Até porque nós somos uma instituição sem fins lucrativos, então a gente não pode trabalhar com comércio dentro da instituição, né? Para trazer para uma linguagem mais popular. Então a gente vive do quê? Doações, pessoas que querem colaborar financeiramente, associados, né? Que daí o associado ele tem uma obrigação de colaborar financeiramente. Tem doações espontâneas de pessoas da comunidade e tem também o brechó, que aí o brechó é uma questão de auxílio da comunidade
que é doado para a gente revende e o dinheiro reverte, então, para sustentar o lanche das crianças, alguma roupa também que eles precisem, calçados que eles precisem também, materiais didáticos, né, polígrafos, livros, enfim, materiais para os instrumentos, sapatilhas, malhas de dança, né? E os instrumentos? Da onde que vocês conseguem os instrumentos? No início, a gente conseguiu através de doações. A gente fez uma campanha e os primeiros instrumentos vieram através de doação. Então, um dava um violino que estava parado em casa, outro dava um outro instrumento, flauta, enfim. A gente começou assim. Hoje, a gente consegue fazer um aporte através de editais públicos, né? A gente trabalha daí captando através do Conselho da Criança e do Adolescente, a gente é inscrito lá, né? Então tem toda uma questão legal que a gente precisa também cumprir como instituição para poder fazer parte desses editais. E aí a gente tem a destinação do imposto de renda, que nos ajuda bastante. Esse ano a gente ficou bem feliz, porque nós conseguimos captar 95 mil de captação, e isso vai se reverter basicamente na compra de novos instrumentos para que mais alunos possam estar sendo atendidos ali pela instituição. E hoje a gente tem mais de 100 instrumentos dentro da instituição, né? Aí vai desde a percussão, do violino, do violão, da flauta transversal, e aí vai, né? Tem uma trompete, trombone, aí tem uma gama muito grande. E o salário dos professores? Bom, até pouquinho tempo atrás, a gente estava trabalhando todos nós ali como voluntários. São pessoas que se dedicam, abrem mão de uma tarde, de uma manhã do seu dia, da sua semana, para ir dar aula para os alunos ali. Muitos também acadêmicos que vão para lá fazer estágio, né? O pessoal da dança também, que abre mão dessa remuneração em prol de um princípio que acredita, em algo que acredita, que é a transformação social, que é a arte como agente transformador. E a gente vê que transforma tanto que hoje nós já temos alunos que são professores na instituição que foram nossos pupilos alunos. Que máximo. Então nós já temos nosso professor de piano, é acadêmico do curso de música, do bacharelado em piano, e é nosso professor. Nosso máximo. menino também do violino, também é um futuro acadêmico do curso de música. Temos outros professores também que já passaram por lá e já se formaram e hoje já estão de volta como professores. E uma pessoa que eu não posso deixar de falar é o do professor Enio Guerra, né? Sim. Foi regente da orquestra tantos anos aqui em Santa Maria e que hoje, né, tem sido nosso regente ali da nossa orquestra com as crianças. Que bacana. E a tua trajetória também, eu preciso falar porque eu acho que é importante. Tu abriu mão de um emprego, né, de uma estabilidade financeira pública, pediu exoneração para se dedicar a esse projeto. Como é que foi para ti essa realização? Na realidade, isso era um sonho, né? Então, para mim não foi doloroso. A gente teve que readequar toda uma vida familiar, né, dos filhos, marido e tudo mais, para a gente poder fazer investir numa área que é uma área que a gente também não sabia como é que ia se dar para frente, né? A gente estava experimentando, de fato, com o pezito no chão, para saber que a gente sabia e acreditava que era possível. Mas saber até que ponto outras pessoas iam se associar a esse trabalho, acreditar nesse trabalho como fonte transformadora e dizer isso vale a pena, isso é diferente. Porque projeto a gente pode fazer, montar vários projetos, né? Mas a gente tem que pensar a longo prazo, o que eu quero com isso? Eu quero apenas dizer que eu tenho um projeto social, eu não queria isso. Eu queria que, assim como eu fui impactada por ver situações de abuso nas meninas e com meninos também, independente de ser pai que foi o abusador, ou se foi uma mãe, ou se foi um tio, um parente, ou um vizinho, um estranho, mesmo assim, quando eu me dei conta dessas questões, assim, vi com pessoas que eu trabalhava junto e que antes mesmo de ser funcionária pública, isso me chocou de tal forma que eu disse, eu preciso fazer algo para que isso não aconteça. Se eu conseguir proteger outras pessoas, e a gente sabe que a gente não consegue fazer sozinho, mas eu disse, alguém tem que começar isso. Vai dar trabalho? Sei que vai dar, mas eu sei que tem apoio da minha família. Então isso foi fundamental para a minha vida também, meu marido, meus filhos, tomar essa decisão. Nenhum deles se arrepende até hoje, são 8 anos que eles me dão esse suporte nesse sentido, me ajudam inclusive, né, na divulgação e no trabalho à medida do possível. E o meu marido é professor de matemática lá, faz apoio pedagógico para as crianças na área da matemática lá também. Mas que bacana. Então, a família inteira trabalha lá. Nesse projeto maravilhoso de transformação. E temos alguma data de algum espetáculo,
agora, que as pessoas que estão nos assistindo possam conhecer de perto o Orquestrando com Arte? Bom, dia 25 agora, então, às 17 horas, no Royal, nós estaremos com a apresentação da orquestra e da dança. Ali as crianças vão estar se apresentando, é um grupo, não vai dar para levar todos, mas um grupo deles pelo menos vão estar ali. Então ficou o convite para irem até 25 de setembro, Isso, domingo, no às 17 horas. Ótimo, gratuito, né? Isso. E aí depois nós vamos ter um espetáculo bem grande, assim, que vai ser no final do ano, dia 17 de dezembro, no Centro de Convenções da UFSM, promovido então aí pela Podal e pela Calçados Beira Rio, que são os nossos patrocinadores, e o apoio da UFSM, para a gente estar então fazendo o nosso trabalho do espetáculo Brasil, o Samba que Dá. Que bacana. Eu acho que isso é uma sementinha, né, Miriam? É uma sementinha que não consegue minimizar todos os danos que acontecem, mas é uma sementinha plantada. Né? E isso, mostrando em pequenas atitudes, deve impactar essas famílias, né? Não só impacta, como eles querem também aula para eles que são adultos, né? E tem vagas para adultos? Temos para o coral à noite, terças e quartas à noite, para adulto. Por enquanto é só o coral que a gente tem, que a gente disponibiliza para adulto, mas no futuro a gente pretende estender também as aulas de dança, as aulas de teatro e também as aulas de instrumento musical. Fazer uma grande orquestra em família. Isso seria o ideal. Parabéns, Miriam. Muito obrigada. E vamos prestigiar, então, no dia 25, né? Essa apresentação que vai acontecer aqui, que agora, né? Daqui uns dias. Exatamente. Fica o convite para todos aí. Muito obrigada pelo convite. Felicidades para vocês também. Muito obrigada. Valeu. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Doutora Daniela Teixeira, neurovascular.